Haru! Haru! Salve, raça! Tudo bem com vocês? Me chamo Eduardo, você está no Cane Club Kennel. Somos criadores de 2 cães de guarda, Preza Canário e Cane Corso, e também somos os delegados da Associação Tagoror de Preza Canário de Tenerife, aqui no Brasil. Confesso que eu contei essa história aos amigos mais chegados e eles me alertaram que as pessoas poderiam estar interpretando de forma errada. Mas mesmo assim, eu vou contar para vocês e que esse vídeo sirva também como um vídeo educativo para que as pessoas, para os brasileiros que têm interesse em estar adquirindo essa raça maravilhosa, possam conhecer um pouquinho mais sobre eles, ok? Como a história é um pouco longa, eu resolvi dividi-la e vou lançá-la como uma série. Então eu peço para vocês que vocês assistam esse vídeo até o final, porque se você não tiver o entendimento desse primeiro capítulo, você vai se perder nos próximos, ok? Então é isso aí. Hoje vamos trazer para vocês a história de um jovem preza canário chamado Haru, um cão bem especial, que desde o seu nascimento a gente já percebia que ele seria o mais dominante e também o maior da ninhada. Haru nasceu numa ninhada de 8 filhotes e com mais ou menos 3 meses ele foi vendido a um cliente que acabou se tornando nosso amigo e que por motivos óbvios pediu para não ser citado nesse documentário. Eu o recebi aqui no Cane Club, mostrei toda a ninhada e é óbvio que o escolhido foi o maior, o mais ativo e o que mais se destacava de toda a ninhada realmente. Porém eu o alertei que aquele filhote era um filhote dominante e que ele precisaria ter uma educação rígida e um rigor na sua conduta para que ele não se tornasse um cão agressivo e sem limites. E foi exatamente isso que aconteceu. Na medida que o cão ia crescendo e amadurecendo, ele ia dominando tudo e todos, desde os outros cães da casa, até mesmo funcionários, familiares, amigos e o próprio tutor. O cão cresceu convivendo com outros cães de raças menores, porém do mesmo sexo. E quando eu fiquei sabendo daquela situação, eu o alertei, dizendo que aquela não era a melhor configuração e que o canário, enquanto filhote, iria tolerá-los, porém, na primeira oportunidade, disputaria a liderança e essa disputa poderia não ser tão amigável. Logo em seguida, uns 6, 7 meses mais ou menos, e já enorme, houve o primeiro acidente. E o canário atacou e feriu bastante os cães menores. Esse acidente eu só fiquei sabendo meses depois. Os canários têm como suas características a sua fortaleza, a sua nobreza, o seu equilíbrio psíquico, a sua predisposição ao pastoreio, a guarda de propriedades, a proteção e, em hipótese alguma, ele pode ser um perigo social, um perigo familiar, pois eles sempre têm que ser fiéis aos seus tutores. Porém, estamos falando de uma raça com caráter forte e geralmente dominante. E se ele não tiver uma educação regrada, uma socialização adequada, sempre impondo limites, ele pode sim se tornar um cão folgado na sua fase adulta. A gente sabe que isso não pode ocorrer. Por mais dominantes que eles sejam, eles jamais devem atacar os seus tutores. Porém, se isso ocorrer, tenha certeza que a culpa é sempre do humano. Nesses casos, somente atenção, carinho e dedicação não serão suficientes para uma educação correta. Nem todos os cães de uma mesma raça são iguais. Existem os permissivos e os não permissivos. Se você quer um cão família, você tem que buscar um cão que, no nosso entendimento, é o cão 4S. Sociável, seguro, submisso e sano. Porque ele terá que conviver com crianças, com amigos da família, com os familiares. E, nesse caso, a gente sabe que o Haru ele só não era submisso, não é mesmo? Analisando as fotos e os vídeos, você já deve ter percebido que se trata de um cão especial. E que se esse cão fosse treinado, ele poderia ser um exímio cão de pastoreio, um exímio cão de proteção e, por que não, um exímio companheiro da casa, né? Por isso que sempre indicamos, galera, mesmo que o cão seja submisso, o adestramento por um profissional gabaritado que vai estar trabalhando o seu psíquico desde o princípio.
Fiquem agora com um pouco mais do Haru e eu já volto para concluir a primeira parte dessa história. Pois bem, galera, o desfecho dessa história já está mais do que na cara para muitos de vocês, e realmente foi isso. O cão já estava dono do pedaço, já estava folgado, tinha muito domínio, muita possessividade pelo seu tutor, demonstrava as visitas que ele gostava, geralmente as mulheres, destratava as outras visitas, que eram os homens, e num determinado dia acabou se impondo e acabou mordendo o seu tutor. Queria ressaltar que isso pode ocorrer com qualquer raça de temperamento forte e que não é exclusividade apenas dos canários. O alerta é para frisar principalmente a importância do manejo e dos cuidados que você tem que ter com cães com esse perfil. Mas e aí, criador? O que você faria nessa situação? Deixa lá nos comentários a sua opinião. E eu vou lançar mais uma pergunta. Você acha realmente que um canário é um cão para qualquer pessoa? Então deixe seu comentário que vamos ler e responder todos possíveis. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clica no sininho para receber as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. É isso aí, por hoje é só. Essa foi a primeira etapa de uma série de vídeos aí dessa história emocionante desse cão maravilhoso que é o Haru, beleza? Espero que vocês gostem. Até a próxima, valeu! Os